Muito bem, pessoal. Caiu aqui. Já vamos reconectar. Hoje tá difícil, né, Jair? Tá, a conexão não tá legal, não. Não tá legal, não. Mas vamos seguir aqui, Jair. E o Vamos. indivíduo que pede a Deus para tirar a sua própria vida, Jair? Como é que fica? Ele está pecando fazendo isso? Eu peco quando eu peço a Deus para morrer? Quando eu desejo a minha própria morte? Sim e não, né? Ou não. Depende muito de como você está fazendo isso, né? Nós temos exemplos bíblicos de homens de Deus que pediram para Deus tomar a sua vida. Um grande exemplo foi o apóstolo Paulo, desejou, né? É possível desejar a morte com motivações piedosas, tá? No sentido de querer o quê? Estar com o Senhor, né? Livrando-se deste mundo, dos seus pecados, dos problemas que ele existe. Uhum, Contudo, se as motivações elas forem idólatras, egoístas e sem, de alguma forma, uma fuga, né? É possível que haja o quê? Uma idolatria, um egoísmo, e aí sim seria pecaminoso, né? Mas o uhum, desejar estar com Cristo não é pecaminoso, né? Então, pedir Deus, né? Leve-me para junto de ti. Não seria pecaminoso. uhum. É bem interessante. Outro que pede isso também é Jó, né? Sim, É Jó. Parece que já não com motivações muito boas, né? Quando ele deseja a sua própria morte, mas é um outro exemplo, né, de alguém que até tem o desejo, mas não o faz, né, por sim, entender sim. a pecaminosidade por trás desse ato. Isso é interessante colocar aqui, viu? Desde já. Desde já, isso não é outra coisa senão a quebra do mandamento não matarás. Isso. Isso é inegociável e é inquestionável, né? Esse é um ponto aqui. Por mais que nós coloquemos coisas aqui para compreender o que está por trás da mente de um suicida, mas o que é fato é que, para a palavra de Deus, isso trata-se de um pecado, né, Jair? Sim, sem dúvida. E nós temos não só Jó, Jonas, Elias, tem vários exemplos, né, na Uhum. Bíblia. Tá? Ah, a Cecília mandou uma pergunta para nós. Quem se suicida vai para o inferno? É possível se arrepender segundo antes? Aproveitando essa pergunta da Cecília, eu vou elaborar melhor assim. Uhum, uhum. Pode um crente, alguém que viveu com toda a sua vida piedosa com Deus, um tempo com Deus, vir a cometer suicídio? E essa pessoa, ela perdeu a salvação? Ela cometeu suicídio e perde a salvação ou não? Como que funciona isso? Vamos explicar um pouco para o pessoal que está nos acompanhando. Muito bem. Vejam, essa é uma questão clássica, né, que sempre surge quando a gente fala acerca de suicídio, né? O que se passa na cabeça de um crente, certo? Vamos trabalhar agora a figura de um servo de Deus, que comete suicídio, né? Que tira a sua própria vida. Eu fiz uma enquete rápida antes de fazermos a live aqui, né? E muitas foram as pessoas que dizem que conviveram, né, com pessoas que tentaram tirar a própria vida ou que cometeram, chegaram às vezes de fato para cometer o suicídio, né? Ah, para as pessoas de um modo geral, Jair, é fácil resolver, né? Teoricamente, é Sim, fácil resolver. Se é crente, ou melhor, se não é crente, já foi para o inferno, né? E se estava na igreja e cometeu suicídio, ou nunca foi crente, ou perdeu a salvação, né? Perdeu a salvação. Eu já ouvi até alguns dizendo, né, ou citando, os suicidas não herdarão o reino dos céus, né? E esse é um daqueles versículos que são até bonitos e bem arrumados, mas não existe na Escritura, né? não, não Não existe na existe. Bíblia. Não existe, irmãos, um texto na Escritura, um texto na Bíblia, né, que a, condene de modo imperdoável o suicídio, né? Vale lembrar que o único pecado imperdoável citado na Escritura é a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que não é o caso do suicídio, né?
A blasfêmia contra o Espírito Santo não é outra coisa, né, até segundo o reverendo Augustus, senão uma característica dos incrédulos. O crente nunca vai cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, que consiste nesse espraguejamento, negação, blasfêmia mesmo, né, contra o nome de Deus, negando o Senhor, colocando outros deuses e etc. Que não é o caso do povo de Deus. Logo, seria o não é um apóstata suicídio, mesmo, né? Aquele que virou as costas para Deus. Isso, exatamente. Logo, não é o suicídio, né, um pecado Não. imperdoável. Misericórdia, como assim, pastor? Então, o crente pode se suicidar e ir para o céu, ele não perde a salvação? Vejam, para entender e responder essa questão melhor, Jair, nós precisamos lembrar aqui o que nós, enquanto reformados, entendemos acerca da salvação. Sim. Olhando para Perdão. Olhando para a Escritura, o apóstolo Efésios 2:10 é o versículo chave que nós temos. Você ia falar da carta de Paulo aos Efésios, é isso, né? Isso, exatamente. Então, do versículo 8 em diante, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação, que é a base da fé reformada, né? Salvação pela graça, pelos méritos na obra do Senhor Jesus Cristo, e não em obra nenhuma que eu faça, que outra pessoa faça. Então, respondendo à pergunta da Cecília, né? Não depende se a pessoa se arrependeu ali segundos antes ou não, né? Não depende da obra dela, depende da aliança que ela tem com Cristo, da graça, da obra de Cristo, da obra que Cristo fez na cruz por ela, né? Pode terminar. E aí vale dizer, né, Jair, que é muito comum nós ouvirmos as pessoas que até acreditam nessa salvação pela graça, enfatizando que não há nada que você possa fazer para receber a salvação, enfatizando que a salvação é um presente, né? Até a famosa música diz, né? Gentilmente me atraiu, né? Então, as pessoas creem nisso de modo muito fácil, né? De que a salvação é um presente, foi Deus quem nos salvou. Mas por trás dessa verdade bíblica acerca da salvação, tem uma outra máxima, que é a seguinte: da mesma forma que eu não posso fazer nada para ser salvo, não há nada que eu possa fazer para perder essa salvação. Porque essa salvação é uma aliança de Deus conosco. E ele não quebra essa aliança, né? E se ele quebra essa aliança com base em algo que eu faça ou eu deixe de fazer, inclusive pecados, já não é graça, mas é pelas obras, né? É o que diz Paulo, né, Jair? Já não é mais pela graça, mas é pelas obras, né? E sim pelas obras. Então, não é o suicídio, nem outro pecado específico qualquer que faz com que eu perca a minha salvação. Agora, é importante a gente pontuar algumas coisas aí, né, Jair? Sim. Por exemplo, com isso nós não estamos aqui, né, dizendo que está correto, né, o indivíduo que comete suicídio, né, ou que ele não está em pecado, ou que ele não vai prestar contas a Deus, né? Pelo contrário. Mas a gente deve olhar para o suicídio como um momento de fraqueza, né, um momento temporário e momentâneo ali, né, de desespero. Quantos... Sim, gente, pode falar. Não, então, justamente isso. Todos nós, e eu acredito que depois dessa quarentena, dessa pandemia que nós estamos vivendo aí, muitas pessoas vão voltar deprimidas. Já estão deprimidas, né? E o que acontece? Acontece um pouquinho que você falou lá, um desequilíbrio hormonal, desequilíbrio cerebral, onde as pessoas acabam ficando doentes, né? Necessitando até de medicação
tá? E a Uhum. medicação vai causar alteração, vai ter desequilíbrio até encontrar o equilíbrio hormonal dessa pessoa novamente. Uhum. E essa pessoa deprimida, sendo crente ou não, ela pode, num ato de desespero, de desequilíbrio, vir a cometer o suicídio, né? Não significa Uhum. que ela não lutou, que ela não tentou, mas isso foi num ato extremo de desespero. Porque o cristão, Uhum. o crente que acredita em Cristo, ele vai lutar até o fim. Ele vai lutar até o fim, né? Só é bom responder aqui, Jair, uma questão, né? E eu até Sim. deixo você falar sobre isso. Porque muitos questionam assim, mas pastor, mas como é que ela vai ser salva se ela não teve tempo de se arrepender? Ela se jogou de um prédio, ou ela deu um tiro na cabeça, ou ela se enforcou, e ela não teve tempo de fazer uma oração ali e pedir perdão a Deus pelo seu pecado. Como é que ela vai entrar no céu sem se arrepender? Tá. Existem pecados que nós cometemos que são ocultos, né? E até mesmo nós acabamos esquecendo de confessar os nossos pecados. Então, se dependesse disso, como já foi dito agora há pouco, nós não seríamos salvos, né? Então, não é o suicídio ou nenhum outro pecado específico que leva alguém para o inferno. Não é o pedido de Uhum. perdão e arrependimento que livra. Passo não depende do que você faz, depende apenas da única e exclusivamente da obra de Cristo, dessa aliança de Deus conosco, onde a única parte que é fiel e não quebra a aliança é Deus. Nós sempre Uhum. quebramos a aliança e muitas vezes esquecemos de confessar os nossos pecados. Uhum. É, exatamente, né? E aí você tem o salmista, né? Travou aqui, não sei se você falou isso, Jair. Você tem o salmista, por exemplo, pedindo perdão a Deus por seus pecados ocultos, Sim, o né? Salmo Os Davi, pecados, né? Davi, os pecados dos quais ele não tem conhecimento, né? E a Sim, verdade é o seguinte, né? Pare aí onde você está e pense o seguinte: você já pediu perdão a Deus por todos os pecados que você cometeu na vida até hoje? Todos, pois é. literalmente. Não, obviamente que não, né? E nós iremos morrer um dia sem termos arrependido ou pedido perdão a Deus por todos os pecados que cometemos. Então, Sim, não é o fato de o suicida não ter pedido perdão a Deus pelos seus pecados que vai fazer com que ele vá para o inferno por isso, né? Sendo ele crente em Cristo, sendo também extremamente necessária o arrependimento e o pedido de perdão e a confissão de pecados, mas não é isso que o salva. Quem o salva é Cristo. É o sangue de Cristo que já o libertou, que pagou o preço pelos pecados que ele já cometeu e pelos que ele ainda vai cometer. exatamente. Então, não é isso que leva o suicida, né, ao inferno. Então, É, é interessante, reverendo Lenérios, que o pecado, ele vai tirar o quê? Vai tirar de nós a alegria da salvação, né? Ele vai trazer o quê? Tristeza, vai trazer rancor. E nós temos o quê? Que pedir o quê? Confessar a Deus, se arrepender dos nossos pecados, né? uhum, uhum, E então, mas como o salmista Davi diz, absolve-me das que me são ocultas, certo? uhum, É uhum, isso. exatamente, exatamente. Então, assim, é, para que você julgue ou olhe, né, com muito mais misericórdia, eu queria enfatizar aqui um ponto. O suicida, ele não decidiu aquilo naquele momento. A maioria dos casos, o suicida vem sofrendo por conta de traumas, debilidades físicas, emocionais, pressões sociais, que fazem com que uma série de fatores façam com que ele acredite que a solução está na morte. Fazem com que ele acredite que não há esperança mais na vida. E aquilo o angustia e traz dor de um modo
tão real e verdadeiro que ele quer livrar-se daquilo. Sim, Lá no curso de neurociência, Jair, eu estava vendo estudos, né, e artigos científicos que mostram como a dor emocional transforma-se numa dor física. Vejam que coisa interessante, né? Como o cérebro transforma esse trauma emocional em dor física no corpo. sim. Então, o sofrimento de alguém que passa por um processo de depressão profunda, de estresse agudo, de ansiedade ao ponto de ter crises, muitas vezes na cabeça dele, tirar a própria vida é a única solução, é a única saída. Sim. Então, a gente deve olhar para os suicidas ou para aqueles que tentam fazê-lo de modo muito mais misericordioso. Geralmente nós olhamos de modo muito julgador, sabe? De modo muito impiedoso. Então, isso é algo que a gente precisa colocar aqui, né? E muitas vezes, munidos de um momento específico de desespero. Irmãos, só para a gente passar para outro ponto, imagine uma coisa. Imagine que o reverendo Jair, vou usar você como exemplo, viu, reverendo Jair? Ok. O reverendo Jair é casado com a Tassiana e tem um filho, que é o Pedrinho. E aí ele recebe a notícia que a esposa, voltando do trabalho, sofreu um acidente de carro e morreu. E no outro dia, assim como Jó, ele recebe a notícia de que o seu filho contraiu uma doença e morreu também no outro dia. Ele nem enterrou ainda a esposa, já tem que enterrar o filho. E no mesmo acidente de carro, morre o pai e a mãe dele. Vocês acham que isso é hipotético demais, irmão? Acho que é coisa de Hollywood. Isso vive acontecendo todos os dias. E aliado a isso, coloque isso uma perda de emprego. Irmãos, mesmo sendo Jair um servo fiel, um crente piedoso a vida toda, diante de um trauma como este, ou parecido com este, o Jair pode ser tomado por uma tristeza e angústia profunda ao ponto de desistir da própria vida e meter uma bala na cabeça, ou pular de um prédio. E veja, numa atitude desesperada, impensada, claro, e irracional. A gente não nega isso aqui, mas o que nós estamos colocando aqui é que isso é algo, infelizmente, né, e tristemente, é algo possível, né? E é algo real que acontece todos os dias, né? Em um número absurdo. Sem dúvida. Sem dúvida, tem E não acontecido sou muito eu, e e não sou tem, eu. sem dúvida, tem acontecido muito e simplesmente é um mito. Sobre isso, né? Mas há muitas É. pesquisas, mas muito pouco relatado, muito pouco falado. Mas nós Uhum, temos 13 mil mortos por ano no Brasil que cometem suicídio. Então é algo que é uhum, pouco divulgado, pouco falado e não é interessante para eles falarem sobre isso, né? Para a mídia falar, não dá audiência, é, tá? Então é. assim, há uma dor tão forte que a pessoa quer se livrar da dor. Só que quando Uhum, ela vai uhum, fazer isso, ela não pensa no sofrimento daqueles que estão ao redor. E geralmente uhum. ela vai trazer muito mais sofrimento para aqueles que estão próximo dela. E acaba, no fundo, em última instância, sendo que uma atitude egoísta, ela tirar a própria vida e não tentar descobrir, ou se é que ela sabe, não tentar tratar a causa da dor, Uhum, tá? uhum. Que seria o motivo para trazer o equilíbrio. O reverendo Jair, pensando em dicas, né? De repente nós temos pessoas aqui que lidam com gente que já tentou tirar a própria vida e Exato. ou rotineiramente tentam, né? Eu conheço Sim. pessoas, tristemente, como pastores nós conhecemos, né, que tem isso meio que como característica de vida.
vez ou outra tentam tirar a própria vida, desistem, e a tendência, a chamada tendência suicida, é uma constante, né? Eu diria Sim, que uma boa dica é acompanhar essas pessoas de perto, sabe, Reverendo Jair? Não deixá-las sozinhas. A solidão e o isolamento, né? E não tem nada a ver com o isolamento social que a gente está vendo, mas o isolamento e a solidão têm uma relação direta com o suicídio. Então, familiares e amigos devem estar muito atentos a pessoas vulneráveis, sabe, emocionalmente vulneráveis, frágeis, para que isso de fato possa ser evitado, né, e não aconteça, né? Nós temos uma campanha no Brasil, né? Tristemente, parece ser a única vez que se fala em suicídio no Brasil, que é justamente em setembro, né, o chamado Setembro setembro. Amarelo. É uma Isso. campanha governamental que existe há anos, de incentivo, né, ou de luta contra o suicídio, né? Mas nós, como igreja, né, Jair, temos, sem dúvida alguma, não a melhor, mas a única resposta contra o suicídio, né? Sem dúvida, sem dúvida. E essa resposta é Cristo, né? Essa resposta é Cristo. Então, isso é algo que nós precisamos enfatizar aqui, né? E colocar para que, de fato, tenhamos isso em mente, né? Em todo o tempo. Sem dúvida. Tem, continuando aí para a gente responder as perguntas que foram feitas, né? Uhum. O Cimei perguntou: o suicídio seria falta de confiança em Deus? Ô, Jair, eu diria que essencialmente falando, sim. Na essência do problema, não tem como negar que há uma relação do modo como o crente, no caso aí, né, se relaciona com os problemas, com as dificuldades de um modo geral, né? Sim. Acho que alguém colocou aqui uma coisa bem interessante e é verdade, nem todo suicida, deixa eu ver aqui, foi o Costa Cleidson, acho que é isso, deve ser Cleidson Costa, né? Ele disse, na verdade, os suicidas não querem morrer. E isso é interessante, porque nem em todos os casos, mas realmente acontece. Nem todo suicida tira a própria vida porque Ele ele quer morrer, ele quer quer morrer. solucionar o seu problema, é isso? Exatamente, exatamente. Ele quer solucionar o problema, ele quer se livrar do problema, da dor, da angústia e tirar a própria vida. Infelizmente, na cabeça dele é a solução, né? Sim, Muitas vezes. sim. Mas apesar de, no caso do crente, né, ah, o suicídio ter uma relação com um enfraquecimento temporário ou constante da sua fé, da sua confiança em Deus, isso deve ser respondido com muita cautela, né, Jair? Com muito cuidado, porque senão Muito a delicado. gente chega rapidamente à conclusão de que o indivíduo Sim, se suicidou porque ele não confiava em Deus, não é crente, né? é, E a coisa não é tão não, simples assim, né? Não é tão simples assim. Como eu falei, exatamente. irmãos, a gente está falando de um problema aqui que tem que se avaliar caso a caso. A gente está tratando de modo geral, mas o suicídio é um negócio muito complexo. Existem milhares de páginas de artigos científicos e teológicos falando sobre o tema, né, abordando temas, livros e mais livros. Então, a coisa não é tão simples como parece. A gente tem que, no mínimo, chegar para esse assunto com muita misericórdia, né, com muita piedade, né, diante disso. Ô Jair, Sim, deixa eu colocar aqui uma outra questão que colocaram lá também para nós em perguntas anteriores. E depois, pessoal, a gente deve abrir aqui para você. Se você tiver alguma pergunta, já pode ir colocando aí, tá? E a gente responde a você. Mas uma pergunta que sempre surge é em relação à sanção. sim. Em relação à sanção e em relação a, a Judas, né? Tanto Sansão quanto Judas, digamos assim, tiraram a própria vida, né? Certo. Mas qual seria a diferença aí entre Sansão e Judas? Tá. Biblicamente falando, né, o Sansão, ele não cometeu o suicídio, tá? Falando em Sansão. Por quê, né? O Sansão, ele tirou a sua própria vida, né?
seria um suicídio, não vamos falar suicídio, uma morte justificável, né? Biblicamente falando, suicídio se trata o quê? De uma ação ligada a uma intenção, né? Acontece quando o quê? O indivíduo tira a própria vida, essa ação, com a intenção do quê? De desistir de viver, de resolver o seu problema, de acabar, eliminar a dor que está. No caso de Sansão, tirar a própria vida foi secundário, porque a sua intenção foi destruir os filisteus, os inimigos, soterrando quando Deus o quê? Lhe deu de volta a força, né? Então, e Judas não. Judas foi e cometeu suicídio, tá? Então, essa é a diferença. O suicídio pecaminoso e o suicídio justificável, a morte justificável que foi o ato de Sansão, que eu não diria que seria um suicídio. De fato, eu compreendo assim também, reverendo Jair. O Sansão nunca teve a intenção de tirar a própria vida, né? A intenção ali era destruir seus inimigos, era mostrar que Deus renovou suas forças, né? Renovou a aliança com ele. Então, olhou com misericórdia, né? Dando de novo a sua força física brutal, mas ele nunca teve a intenção de tirar a própria vida, né? Inclusive, falando de Judas, Sim. O problema maior de Judas não foi o seu suicídio, né? Porque muitos concluem que Judas não foi salvo porque cometeu suicídio. Não. Mas o problema não foi esse, né? O problema é que o suicídio de Judas apontava justamente para a sua falta de arrependimento pelo pecado que havia cometido, a traição ao nosso Senhor Jesus. Então, o suicídio de Judas, muitos até fazem essa comparação, né? Que Judas ficou tão angustiado pelo que fez que tirou a própria vida, né? Não seria isso um arrependimento? Isso mais parece com um remorso, né? Sim, é a diferença entre remorso e arrependimento, exatamente. O sentimento que foi tomado do coração de Judas ali não foi suficiente para ele mudar de vida, né? Para ele realmente se arrepender, pedir perdão ao Senhor e etc. Mas a sua atitude foi uma atitude de fuga, né? Do problema ao qual ele havia se metido, que entrou para a história, né? Como o maior traidor. Então, assim ele tira a própria vida, né? E esse, de fato, foi o maior problema de Judas, né? Interessante que, estudando sobre o tema, alguém perguntou, eu vi também a questão acerca do próprio Cristo, né? Pelo fato de Cristo ele se entregou, né, para morrer, não seria isso um suicídio, né? Ou uma espécie, ou um assunto relacionado, né? E a resposta é um óbvio e gigantesco não, né, Jair? Não. Porque se existe uma palavra que resume bem o que Cristo fez, foi sacrifício. Sim, ele se entregou para morrer, né? Mas a sua intenção maior com aquilo ali era dar-se para que nós não morrêssemos, né? Exatamente. Então, e ele fez isso em obediência ao seu Pai também, né? Dentro deste grande plano de salvação do nosso Deus, né? Exatamente. E é interessante. E tendo Cristo como esse propiciador da salvação que se entregou por nós, né? Nós temos referencial bíblico, né? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, Cristo foi o sacrifício propiciatório para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Diante de Cristo, nós somos salvos perante Deus. E isso traz esperança. Isso traz o quê? Alegria, consolo diante da morte. E o cristianismo é a única religião que vai explicar que não depende do homem. Não depende do homem. Não depende do que o homem faça. As demais religiões são muito boas, filântropas, mas não responde à questão da morte. E o cristianismo traz a resposta na questão da morte, e é a única religião que não depende do homem, depende apenas e exclusivamente da obra que Cristo fez na cruz, desse sacrifício e não um suicídio. Tá? Exatamente.
Eu diria, Jair, que para aqueles que têm desejos suicidas, uma primeira e talvez única gritante dica é: corra para os braços de Cristo. Sim. E faça isso por meio de pessoas. Deus se utiliza de pessoas para ajudar pessoas, para amparar pessoas. Então, diante de desejos suicidas, o mínimo que seja, procure alguém, procure um pastor, procure um amigo crente, alguém que seja um servo de Deus, um servo do Senhor. Procure alguém nesse sentido. A depender do caso, e isso deve ser avaliado mesmo, é preciso sim uma ajuda médica e uma investigação mais profunda para analisar a causa disso, sabe? Porque, veja, existem muitas questões que podem estar por trás de desejos, de pessoas com desejos suicidas, certo? Inclusive questões médicas. Vejam, de problemas cerebrais mesmo. O Jair citou questões hormonais e questões de disfunções genéticas. Então, veja, eu já conheci casos de pessoas com disfunção genética comprovada e que uma das consequências disso era uma disfunção, uma desregulação no sistema de controle de emoções no cérebro, e por conta disso o indivíduo passa a ter desejos suicidas. Então veja, perceba que num caso como esse, por exemplo, não tem uma relação direta com confiança em Deus ou com a falta de esperança. É claro, em tudo Deus entra, em tudo tem relação com o pecado, porque até mesmo uma disfunção biológica, genética, é fruto do pecado, né? Resultado do pecado, mas não direto, né? Não de algo que a pessoa em si cometeu. Então, é preciso ter muita cautela e muito cuidado ao avaliar cada caso, né, Jay? Assim, é interessante também que a pessoa que está deprimida, que está, né, já respondendo a pergunta aí do Valdemir, qual que é o papel da igreja, ele perguntou, né? O papel da igreja é estar presente, é estar percebendo, é estar próximo, é servir como corpo de Cristo, né? É chorar com os que choram, né? E se alegrar com os que se alegram, é estar junto, né? Estar junto com essas pessoas. E a pessoa que está deprimida, ela acha que ela está sendo um fardo para as outras pessoas. Ela sente que, para ela, que a vida de todo mundo iria melhorar se ela não estivesse ali. Ela tem esse pensamento, quando isso, na verdade, é um pensamento egoísta, né? Porque ela está pensando errado. Então a gente tem que ter essa compreensão e apoiar essa pessoa, porque esse pensamento é errado. É uma mentira pensar que os pais, os vizinhos, o irmão, os cônjuges, os colegas de trabalho não vão sentir nada com a perda, com a falta dela. Pelo contrário, vai trazer muito mal para um grupo maior de pessoas e talvez levar até outros a se deprimirem, a vir ter pensamentos suicidas, né? Então, muitos podem perguntar, né? Por que ela fez isso? Por que ela nos deixou, né? Por que não pediu ajuda? Ou por que eu não ajudei a ficar com aquele sentimento de culpa? E as perguntas não vão cessar, vai continuar, as pessoas vão se sentir culpadas, vai trazer uma dor muito maior para essas pessoas, né? Eles serão deixados com um sentimento de falha. Puxa, falhei, né? Essa sensação, quando uma pessoa que perde um ente querido através do suicídio, ela tem. Onde que eu errei? Por que eu fiz isso? Por que eu deixei? Né? A pessoa, ela é egoísta, acaba sendo egoísta, né? Eu inclusive, Jair, eu enfatizo essa questão da importância da igreja pelo seguinte: eu até devo o meu trabalho de conclusão de curso lá na neurociência, deve ser justamente falar sobre a relação entre solidão e suicídio. Porque é muito difícil, Jair, que no caso do crente, né, ou até do descrente, mas de alguém que tenha um vínculo social, não superficial, mas vínculos sociais de relacionamentos profundos,
alguém deixa ser tomado pelo desespero ao ponto de desistir da própria vida. Então, a igreja, nesse sentido, cumpre um papel fundamental para oferecer amparo, apoio e abrigo como rebanho, né? Como rebanho, Exato. todos nós como ovelhas, nesse grande rebanho de Cristo, onde todos cuidam de todos, né? Então, a igreja, de fato, cumpre esse papel fundamental no processo do acompanhamento, na luta, né, contra aqueles que enfrentam a solidão, o isolamento. Vejam, é um tanto comum, né, e até interessante olhar para as características daqueles que tiram a própria vida, né, de serem adolescentes, de serem jovens, muitos desses frustrados por relacionamentos que não deram certo. Então, é uma série em cadeias, né? Como eu disse, cada caso deve ser avaliado de modo individual, Individual. mas, de um modo geral, esse é o ponto, né? Sim, e é um cuidado que nós temos que ter porque é uma influência negativa, né, e perigosa. Então, assim, a igreja tem que estar presente, tem que estar atenta, demonstrar amor a essas pessoas que estão com depressão, cuidado, né? Não só o pastor, a igreja, né, como um todo. E muitas das causas é porque as pessoas não aprenderam a lutar com a vida, né? Não aprenderam a lutar com dificuldades. Por isso que a gente vê assim muitas pessoas abastadas, tal, quando acontece uma tragédia, ela desiste. Por quê? Porque ela nunca foi acostumada a lutar. Ela Uhum. não tem motivação de luta, não tem esperança em Deus. Então acaba ficando vulnerável a isso, né? Uma coisa interessante de se colocar, Jair, é o seguinte também, né? Não é intenção do aconselhamento bíblico, nem a intenção da igreja, nem dos líderes, passar a mão na cabeça daqueles que têm tendência ao Não, suicídio, nem tratá-lo como coitadinho, né? exato. A ideia é fazer com que ele entenda que em Cristo há esperança, fazer com que ele entenda que se existe algum problema de ordem biológica, né, de genética, de saúde mesmo nele, isso precisa ser tratado. Em alguns casos, infelizmente e tristemente, com remédios, e eu digo infelizmente e tristemente com remédios porque é sabido que os remédios que mais causam efeitos colaterais são os remédios de tarja preta, são os Sim, psicossomáticos, então a gente sabe das consequências ruins que isso leva, mas muitas vezes é necessário, de fato, sim. fazer com que o indivíduo, de fato, saia dessa situação, né? Supere este ponto. E eu não tenho dúvida que a Bíblia e a esperança que nós temos em Cristo tem os caminhos para isso, né? É claro que nesse ponto vale salientar, viu, Jair? E sempre que eu falo assuntos relacionados ao aconselhamento bíblico, eu faço questão de enfatizar isso. Que nós indicamos que o indivíduo tenha atitudes que mudem a sua vida espiritual, não tenho dúvida. Né? Alguém que quer sair de uma situação profunda de depressão, de desespero, de estresse, precisa colocar em dia a sua vida devocional, de leitura da palavra e de oração e de comunhão com a igreja, não tenho dúvida, precisa. Mas não só isso, né? Não só isso. É preciso ter, Jair, os exames em dia, sabe? Cuidar da Sim, saúde, sabe? É preciso ocupar a mente e a vida, né? A cabeça, né? A, Se existe um ditado que expressa alguma verdade desses que as pessoas falam como se fossem versículos e não são, né? É aquele que diz que a mente vazia é a oficina do diabo, né? A pois cabeça é. vazia é a oficina do diabo. Porque, de fato, muitas vezes a ociosidade, né? E a solidão, o isolamento leva a problemas graves como estes e que faz com que muitas vezes o indivíduo desista de fato, né? Sendo ali tomado por seus problemas. É interessante, Reverendo Lene, que nós devemos levar essas pessoas a se relacionarem com Deus, em primeiro lugar, né, que foi o que você disse,
Uhum. e mostrar para ela através da palavra de Deus. O Salmo 55:17, ele diz assim: à tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas, lamentarei e ele ouvirá a minha voz. Então, Deus é um Deus que se relaciona com seus filhos. Ele Uhum. ouve as nossas orações, ele nos responde através Uhum. da sua palavra. Uhum. Beneves, tem Exatamente. uma última pergunta antes das dúvidas aí do pessoal. Como consolar alguém que perdeu, né, uma pessoa para a depressão e, consequentemente, para o suicídio, né? Uhum. Como que a gente deve fazer isso? A Raquel, né, uma jovem senhora da minha igreja, ela fez essa pergunta. Muito bem. O consolo da morte, de um modo geral, pastor Jair, eu diria que é fácil, fácil entre aspas, né? E claro, quando se trata de alguém que morreu em Cristo, mesmo pelo suicídio, né? A esperança é mostrar que um dia nós estaremos juntos, nos reencontraremos. A morte não é o fim, a morte é apenas um recomeço de um lado gigantesco da eternidade, né? Nós estamos vivendo nessa vida nossa, passageira, temporária e efêmera aqui, e aqueles que morreram em Cristo, nós sofremos com a solidão e com as saudades, mas é um até breve, é um até já. De fato, quando se tratam de pessoas incrédulas, gente que não nasceu de novo ainda e morreu sem Cristo, é mais complicado mesmo. Então, a solução é aproveitar da morte ou aproveitar desse momento de luto para a evangelização, para falar de Cristo, para trazer esperança aos familiares, aos amigos Sim, que perderam alguém, né, nesse sentido, ah, com a esperança do Evangelho, né, com a esperança daquele que pode trazer salvação e esperança a nós. Então, essa é a ideia, né? E talvez esse seja o melhor caminho, né? De trazer conforto e consolo por meio das verdades bíblicas. perfeito. Pastor Lene, eu gostaria de falar de alguns livros que é recomendável para pessoas que querem ajudar quem está com depressão, Enfrentando que esse tipo de situação. enfrentando esse tipo de situação, né? Isso é Um importante, deles, façam. um deles é da editora Fiel, chama Eu Quero Morrer. Ela vai dar bases espirituais para o quê? Para você ajudar aquela pessoa que está ah, querendo, com pensamentos suicidas, querendo tirar a sua própria vida, né? Uhum, uhum. O outro se chama Depressão, de Edward Esse é bom Welch, demais. da editora Cultura Cristã. É um dos Uhum. melhores livros que eu li sobre o assunto, talvez o melhor livro. E diante de alguém que perdeu uma pessoa, seja ela por qual motivo for, um livro bom está aqui: Luto, Esperança e Consolo, tá? Da editora Vida Nova. Então, para a gente trazer esperança, consolo através de Cristo, né? Através de Cristo. Uhum. Já que você indicou, Jair, eu quero indicar um também, mais no estágio anterior, né? Quando o indivíduo está passando por depressão, por luto, que é esse aqui, ó, confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. É um livro magnífico, da editora Nutra, do Jerry Bridges. Você conhece o livro, né? Eu indiquei lá você também. Sim. É um livraço, eu estou querendo lê-lo de novo na quarentena agora. É um livro que traz muita esperança, irmãos, em Deus, e pode ajudar muito nesse estágio anterior, né? Que antecede esse desejo de suicídio, que é quando o indivíduo é tomado por esses sentimentos dos mais variados aí. É Certo. interessante. Tem uma pergunta aí da Cláudia Sumi, né? Ela pergunta assim, uma questão, né? Como falar de vida eterna com uma pessoa em crise, né? Legal, legal. Obrigado, Cláudia. A Cláudia trabalha com aconselhamento também, né, ligado à capelania hospitalar, Reverendo Jair. Sim, eu conheci a Cláudia em São Paulo. Legal, legal. Irmãos, muito boa pergunta da Cláudia. Eu entendo, Reverendo Jair, que a vida eterna, a esperança escatológica que nós temos em Cristo, o mundo por vir, o céu, é a maior esperança para qualquer desespero que nós Qualquer enfrentamos aqui tipo na de Terra. crise. Qualquer tipo de crise.
sobretudo as mais agudas que fazem com que o indivíduo pense em tirar a própria vida, né? A esperança de que o tempo que nós estamos vivendo aqui, de angústia, de dor, de dificuldades, nem se compara à glória do porvir, né? O que diz a Escritura. Paulo chama esse momento nosso aqui, né, de leve e momentânea tribulação, né? É uma tribulação leve e momentânea. Então, eu não tenho dúvida que a paciência nossa deve ser exercitada, né? A persistência, a perseverança nossa deve ser exercitada diante das lutas e problemas que enfrentamos. Mas, com certeza, Cláudia, os textos que falam da glória por vir, que falam dos céus, que falam desse lugar maravilhoso e desse momento no qual estaremos com o Senhor, inclusive Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, se não me engano, diz, olha, então vocês consolem uns aos outros com estas coisas, ou com estas palavras, né? É justamente a ideia de que a nossa esperança em Cristo, né, não pode se limitar às coisas dessa vida, mas sim às coisas do porvir, né, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E isso deve ser uma fonte de consolo e de conforto para todos nós, né? Certo. Muito bem. Pedir para listar os livros aí, eu vou colocar, tá? Tá bom. Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode colocar, que a gente já está partindo para o final aqui, tá bom? Mas o reverendo Jair vai colocar os livros aí, são boas indicações aí para você se aprofundar um pouco mais nos temas, caso tenha interesse. Isso. Postei já aí, tá? Muito bem. Foi a Celeste antes que pediu, ok, aí, viu, Celeste? No chat. Legal. Tá aí a lista, tá? Muito bem. Ô, reverendo, então eu acho que é isso. Eu quero me colocar aqui à disposição de todos, agradecer muito a todos que entraram e ficaram aí, apesar da oscilação dessa internet. Isso é o pecado agindo na internet, rapaz. Até a internet falha. Agradecer aí o reverendo Jair pelo papo e pela parceria, foi muito bom, que Deus te abençoe. Amém. E nos colocar à disposição aí, tá? Para te ajudar e para ajudar você, e lhe indicar material, literatura e te ajudar na medida do possível. Eu me coloco à disposição, o reverendo Jair também. Para quem não segue o reverendo Jair, passe a segui-lo aí, é só procurar. O seu é @, como é, Jair? É rev.jair. Rev.jair, muito bem. Então é isso, irmão. Que Deus te abençoe. Você também, Lênio. Obrigado pela oportunidade, pelo papo. A Cláudia deixou mais uma pergunta aí, né? Se não seria um incentivo para o crente se suicidar, né? Se matar. Não seria, não, Cláudia. Nós mostraríamos que há vida também, né? Que o ser humano como um todo, ele sofre aqui nessa terra, mas que a vida nossa não se limita apenas nessa terra. Então nós mostraríamos exemplos de homens tementes a Deus que sofreram muito, de muitas formas, e que a limitação e a esperança não se limita apenas aqui, né? Que nós devemos à disposição para ajudar vocês, tá? O Instagram do Reverendo Lene é @LenierisonCupertino. Então, se você quiser, siga ele lá. Ele posta muito conteúdo, muita palavra de Deus. Então, que Deus abençoe todos vocês. E se tiverem alguma dúvida, pode mandar inbox que nós vamos ajudá-los, tá bom? Tá ok, irmãos. Muito obrigado. Aí, que Deus grande abençoe abraço. vocês. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau.